porque eu acredito que histórias mudam vidas, porque é através de histórias que a gente transforma. Mais um episódio podcast Café com Edu Granado no Exuma. E nós vamos falar de um tema bem legal. Na verdade, não tem um tema que não é legal aqui, mas é específico para vocês, mulheres. Porque o evento é para um evento de empreendedorismo feminino maior que existe. Estou aqui com a Kelly, que é especialista em sobrancelhas. Falei um pouquinho só, especialista em sobrancelhas, só que eu vou fazer uma pergunta para você. Quem é a Kelly? Bom, a Kelly é a filha amada do Deus vivo. Amém, isso. Mãe, esposa e revela a beleza dos olhares de outras mulheres. Caramba, vai começar assim? É. Revela a beleza do olhar de outras mulheres. E como é revelar a beleza do olhar de outras mulheres? Porque eu conversei já com uma pessoa especialista em sobrancelhas também, e ela fala dessa transformação, de revelar esse olhar. De você, enquanto especialista, você consegue ver aquilo que precisa ser liberado naquela mulher, vamos dizer assim? Todos nós temos uma beleza, nós somos, filhos do Criador, nem todos ainda sabem disso, mas o Senhor nos fez belas. Mas existem coisas que a gente pode ajustar. Então, dentro de todo esse meu conhecimento de alguns anos, a gente aprendeu a olhar as sobrancelhas de uma forma que vai respeitar. Sim. Então, por alguns anos dentro dessa trajetória, houve um padrão aí estabelecido. E hoje não, hoje a busca é pela naturalidade. Sim. E a naturalidade é respeitar a pessoa, né? Não algumas imposições que modas aí acabam colocando. Só que além disso, você, eu enquanto profissional, você tem que ter um olhar além das sobrancelhas, que é o olhar para as pessoas. Você começou forte demais. Vamos lá, eu gosto disso. Filha do Deus vivo, respeitar as pessoas. A moda imputa algumas coisas. Como que é dentro de um trabalho onde a vaidade toma conta de algumas pessoas, você conseguir levar algo que não é só imputado pela moda, mas com tanta essência que você tem me mostrado nesses 2 minutos de conversa? Então, vaidade é diferente de cuidado, de autocuidado. Legal. Né? A vaidade existe, o ego existe, mas ele pode ser diminuído. Porque assim, a mulher que cuida dela, estando ela melhor, ela vai poder estender os cuidados com os dela. Então assim, tem um último versículo lá de Provérbios fala, enganosa é a beleza. Então a gente tem que tomar cuidado com isso, que dá a impressão que você não pode ser bela. Na verdade, a mulher nasceu para mostrar a sua beleza, que é algo que está dentro dela. Porque a gente gosta de olhar o belo. Uhum. Porque Deus fez as coisas belas. E quando a gente olha para o belo, a gente tem esperança. Então, quando a gente olha uma mulher bonita, a gente tem esperança que as coisas vão dar certo. Caramba, pra que começar desse jeito? Gostei. Acho que isso que você fala, né? Enganosa é a beleza, né? Vamos dizer assim. A gente tem o costume, no mundo de hoje principalmente, e eu vou por esse caminho com você. Se a gente entrar e observar, quieto, sem falar nada, quantas pessoas a gente consegue observar e estão presos na vaidade? Hoje na missa, a primeira leitura fala vaidade das vaidades, de Eclesiastes. Tudo é vaidade. No sentido de que as pessoas elas se perdem num mundo onde eles querem mostrar a beleza e não o belo, para que a beleza seja comprada. Porque nós buscamos, generalizando, comprar somente aquilo que parece ser belo e não olhamos a essência. E quando você me fala que o seu trabalho é potencializar, você não falou com palavras assim, mas você potencializa a essência. Como que é essa condução? Porque você pensando no belo, autoestima, conduzindo a ela a sua melhor essência, como que você faz isso trabalhando com a sobrancelha? Tecnicamente falando, sobrancelha é um símbolo arquétipo. Todo símbolo arquétipo, ele tem uma função antes da exposição, sim, da forma como ele se apresenta. Dentro do visagismo, a gente respeitando as características, eu posso elevar essa beleza dela com as próprias características.
Então, potencializar a beleza é respeitando cada característica dessa pessoa. Só que a profissional, ela não vai apenas na técnica, ela olhando o ser humano, às vezes com uma palavra adequada, com eu não gosto de falar conselho, mas com alguma sugestão, você traz toda uma nova reflexão para a vida da pessoa. Então, você comentou que a sua história e contar história é para transformar pessoas. Exato. Então, não é a própria técnica daquele que transforma pessoas, mas é a condução de todo o meu atendimento, o meu respeito pelo próximo, que é para mudar as mulheres. É o por trás das sobrancelhas, então, é o que você falou do arquétipo revelado. Porque quando eu chego, ou a mulher chega para fazer a sobrancelha, você vai entender o motivo que ela está procurando, vai entender o porquê que ela está ali, para que você consiga extrair o melhor dela dentro da sua técnica. E às vezes ela nem tem essa percepção, né? Ela só quer fazer as sobrancelhas, mas como eu posso ajustar? Como eu posso aos poucos, ela gostando do meu trabalho, eu posso fazer esse ajuste? Então, às vezes é como fazer a mão, fazer a unha, só fazer a unha, tirar pelos. Não, a gente tem que buscar além. Como eu vou me diferenciar aí com as profissionais? É olhando além do que a maioria vai fazer. E com isso, com essa minha interpretação, eu busco, eu me voltei para a área da educação, porque eu gostaria que a minha história, a minha interpretação para que as pessoas, outras pessoas possam multiplicar, né? Replicar esse entendimento. Deixa de ser apenas um serviço como outro qualquer. Deixa de ser apenas fazer sobrancelha, passa a ser transformação. Eu acho legal o que eu tenho visto aqui no Exhuman, pelo menos a maioria das pessoas que eu conversei, das mulheres que conversei, elas levando essa transformação além daquilo que elas fazem. Porque se a gente for olhar no mundo preconceituoso que nós vivemos, trabalhar com sobrancelha, hoje nós vamos ter a Natália Beauty aí, que é o nome, né, vamos dizer, a percussora isso. Que elevou o nível do nosso trabalho. Que elevou o nível do trabalho e aí fez com que as pessoas olhassem e falassem, nossa, é um trabalho, né? Porque talvez as pessoas olham com um certo preconceito ainda. Paradigma. Isso, exatamente. Eu tenho uma formação acadêmica, tenho pós-graduação, tenho outras formações totalmente opostas a esse caminho que eu segui. A gente não precisa desprezar isso. Mas um paradigma de que uma estrutura de graduação, pós-graduação é o que te... Eu estudo, eu me formo, arrumo um empreguinho, compro uma casinha, um carrinho para viver de aposentadoria, né? Mais ou menos isso. E aí, hoje, ainda vão ter novas profissões que a gente nem sabe ainda, que vão vir quebrando esses paradigmas, né? E como essa construção? Porque, vamos lá, além de gerar o belo, construir o belo, você está no evento de empreendedorismo feminino. Ou vamos colocar de empreendedorismo, no qual você vai sair para o mundo e não vai empreender só com mulheres. Às vezes outros negócios surgem na tua vida. Como que é como mulher empreender quebrando paradigmas? Porque ainda temos e ainda estamos vendo que as mulheres precisam se esforçar um pouco mais do que os homens por causa do mundo que nós vivemos. E como que é isso para você? Levar esse belo, mostrar para a mulher a sua potência através daquilo que você falou de ser filha do Deus vivo, mostrar para aqueles que ainda não conhecem, para que eles percebam através do seu trabalho a potência e a beleza que elas têm, que foi dado pelo divino. Autoconhecimento. É o que o evento tem trazido, né? 2 dias, autoconhecimento. Quando a gente se conhece, você consegue ser melhor para o próximo. E aí, se você se conhece, você começa a interpretar o próximo e você pode ter leveza nessa condução. Que legal, gostei disso. E dentro do autoconhecimento, que isso pode potencializar o seu trabalho enquanto como que fala? Para eu falar certo, design de sobrancelhas? Design de sobrancelhas. Tá. Então, quanto isso pode elevar o seu trabalho como design de sobrancelhas ou como educadora no design de sobrancelhas? Como eu tenho focado bastante na parte da educação, quando você consegue se entender o comportamento do outro, você consegue promover com que essa pessoa se transforme no íntimo dela. Sim. Então, assim, o investimento é constante. Se eu estou aqui investindo nisso, é para que eu continue me ativando, é que eu me reabasteça, é que eu tenha novas percepções de como eu
junto tudo isso e continue contribuindo com o meu jeito único de ser, com as mulheres que vão passar por mim. Que legal. E pensando no seu trabalho, hoje, estando aqui, nós vamos ter aí a precursora do seu trabalho, mas dentre outros trabalhos que a gente vê que as mulheres realizam, principalmente no âmbito da sobrancelha, manicure, entre outras coisas, essa amplificação do seu trabalho te gera uma motivação maior de trabalhar, porque concorrências irão surgir. Você acredita que o mercado ele é tão amplo que cabe todas que quiserem vir? Não, nem todas vão ficar. Algumas vão apenas passar por ele, algumas vão se empolgar, mas no fundo toda a somatória das tentativas vai chegar em algum local, né? Então, mas nem todas vão ficar nesse lugar. Há campo, cada um tem a sua característica que vai poder contribuir. Mas às vezes ela nem vai perceber isso, ela vai passando a vida, quando ela não se conhece, ela vai passando a vida. Entendeu? Entendi. Então vai passando a vida. Então nem todas vão ficar. Vai ficar quem realmente for descobrindo ali que ela tem um propósito maior do que apenas tirar pelos, né? Ou fazer a unha, ou apenas só pela remuneração. E essa é a sua função enquanto educadora, porque, vamos lá, você design de sobrancelhas é o que você sabe fazer, por exemplo. Né? Assim, às vezes pode parecer muito raso a forma que eu estou falando, mas você se diz também uma educadora. Enquanto educadora, você vai ensinar a fazer o design de sobrancelhas e também fazer com que as mulheres passem pelo autoconhecimento para entender que não é só tirar pelos? Dentro do meu módulo, eu tenho essa parte que eu coloco sobre autoconhecimento, gestão do seu negócio, que tudo isso soma. E até as próprias redes sociais acabam contribuindo para que a pessoa perceba algumas coisas nesse aspecto. Eu acho que é isso. Eu acho interessante porque, assim, eu falei aqui para a Valéria que eu estava gravando, o quanto é legal eu estar num ambiente hostil. Vamos falar assim, né? Porque ele é 95% feminino, vamos pensar assim, porque tem alguns homens que estão trabalhando, os palestrantes, mas 95% feminino, conversando de algo que eu não entendo nada, que é o design de sobrancelhas, ou o que são as unhas. Hoje eu já estou entendendo, daqui um pouco eu acho que eu vou até abrir uma esmalteria junto com o design de sobrancelhas, com o salão de cabeleireiro e fazer Já está ficando expert. Isso! E é legal porque eu estou vivendo experiências que eu não imaginei que viveria. O que eu conheço sobre o assunto é o que minha esposa me fala e é o que ela vai e faz. E o quanto poder contar a sua história para mais pessoas, vamos dizer para o YouTube. YouTube vão ser homens e mulheres, enfim, que vão assistir. O quanto isso te motiva a crescer mais dentro daquilo que você faz. A contagem da história? Isso. Assim, tudo acaba sendo um próprio treino. Quando a gente se expõe, a gente assume um compromisso daquilo que a gente fala. E isso acaba até potencializando a minha própria verdade, né? Quanto mais eu repito, mais eu assumo para mim. Então, eu creio que esse bate-papo vai ser um marco num canal assim, para que eu me esforce a cada dia mais o meu próprio desenvolvimento para a contribuição com o próximo. Você me levou a querer te fazer uma pergunta. Qual é a sua verdade? Que eu sou filha amada do Deus vivo e que, independente de vãs filosofias, eu sei em quem eu tenho crido. Você já começou forte. E o que ser filha amada do Deus vivo, do qual eu acredito ser também, conduz a Kelly a esse mundo do empreendedorismo? Então, as minhas características, as características que ele me atribuiu e que eu aprendi, que eu estou desenvolvendo, é como assim, Deus pensa que Deus é um diamante. Esse diamante tem várias facetas. Eu sou uma faceta de Deus. Então, eu brilho num aspecto. Então, dentro desse grande diamante, nessa faceta, eu vou brilhar. Então, o meu objetivo é refletir a Cristo com as pessoas que eu for alcançar. Olha só, gente. E sendo esse diamante, ou essa faceta do diamante, no qual ainda vivemos num mundo fútil, infelizmente. Vivemos num mundo onde pessoas que se posicionam como você está se posicionando, ou talvez como eu me posiciono, muito forte na minha fé,
é possível ver desde quando vocês entraram aqui o que tem mostrando a minha fé. Como você pensa ou estrutura para conduzir, talvez sem forçar ou falar muito pesado, que a pessoa tem que seguir uma ou outra religião, como a Kelly conduz o seu ensinamento para que dentro do design de sobrancelha as pessoas possam sentir Deus? Olha, é bem extenso. Primeiro, suspensão de julgamento é uma parte. Se ela vem ali por futilidade, por vaidade, por ego, não diz respeito a mim. Então, suspender o julgamento é um passo bem importante. Não querer impor a minha crença, eu ser a minha crença. Entendeu? A imposição, ela vai afastar. Então, quando aquela pessoa que está naquele lodo vê um religioso, ela vai se afastar. Agora, se ela vê uma pessoa espiritual que ela pode estender a mão, que você, possivelmente teve pessoas que estenderam a sua mão, sem o julgamento, você vai poder socorrê-la. Então, assim, todas as esferas. Então, as minhas características que foram dadas por Deus é isso. É eu ter certeza de quem eu sou e nada me afasta dele, nada me separa dele. Independente se eu erro também, porque... Errar, nós vamos errar. Nós erramos constantemente. Eu costumo falar que eu acordei, errei, vim pra cá, errei, porque é natural que a gente cometa erros. O que a gente não pode deixar é corrigir os erros. E eu fico feliz quando eu escuto pessoas falando como você está falando, Kelly, porque eu acredito que é a nossa missão, enquanto filhos de Deus, enquanto cristãos que somos, enquanto acreditar naquele que se deu por nós, nós precisamos levar de alguma forma essa mensagem, seja no nosso trabalho, seja com o meu podcast, que eu acredito que histórias mudam vidas, por isso trago histórias e isso me fascina, porque eu escuto histórias de pessoas que acreditam no que eu acredito, que buscam aquilo que eu busco de forma diferente e que podem atingir pessoas, como a gente estava falando de gravar, que talvez eu nunca atingiria. Então, sentar com mulheres, falar de assuntos diferentes, um assunto extremamente específico e nichado, que é a sobrancelha, me faz acreditar ainda mais no potencial de Deus que eu já acreditava e naquilo que Ele quer de mim, porque colocando você eu vou atingir pessoas com o meu canal que eu jamais pensei em atingir. E isso me faz feliz. Isso me faz entender que histórias transformam vidas e que vidas podem ser transformadas com apenas um detalhe. Seja ela fazendo unhas, como manicure, seja especialista em sobrancelhas, seja como uma grande CEO de uma grande multinacional, enfim, mas isso me fascina. E o que você falaria para essas mulheres? Porque vamos pensar em 450 mulheres ou 400 mulheres que estão aqui, se a gente perguntar quem é filha de Deus, todo mundo ergue a mão. Ou ergue a mão para não ficar de fora, ou ergue a mão porque acredita. Quantos vivem em Deus? Exatamente. E qual é... Aí eu vou de novo, eu vou nesse assunto porque você tocou, abriu, eu vou. Como designer de sobrancelha, como educadora, tirando o julgamento, que é maravilhoso quando você fala isso, porque quando eu precisei de alguém que me ajudasse no momento em que eu vivi, ele não olhou o que eu fiz, ele olhou o que eu precisava e me conduziu a isso. Como que você, na sutilidade da mulher, na delicadeza que a mulher tem, consegue ir colocando o que a pessoa precisa? Complexo? Eu acho que se eu for jogar isso para os meus atendimentos, é o respeito. Né? Se eu for jogar isso para quem vem até mim, é respeitando. Né? E esse respeito é uma extensão do amor. É uma forma de amar a pessoa. Né? Eu acho que, bem resumidamente, eu coloco assim. É legal porque é muito mais que um evento de empreendedorismo isso aqui. Não é? É muito mais que apenas um podcast. Talvez tenha sido a mensagem mais forte de todos que eu gravei. Que bom. Talvez tenha sido... Falar que eu lembro de todos, né? Estamos para 20 é mentira, né? Falar que eu lembro de todos, né? Mas talvez tenha sido a mensagem mais forte, muito mais posicionada. E isso me fascina. Que bom. Isso me Poder fascina. contribuir. Isso, é exatamente isso que eu gosto. Que você chegue e se posicione, né? No sentido de que você falou já claramente quem é você, filha de Deus. E se você tivesse que dar um recado para essa mulherada, para essas 450 que provavelmente venham para o YouTube depois de assistir, e para aquelas tantas outras que irão assistir esse episódio no meu canal do YouTube, o que você
falaria? Bom, o que eu quero abordar é assim que sempre há tempo para recomeços. Sempre há tempo para recomeços. Às vezes alguém veio até aqui com falta de perspectiva, com perdidas ou com muita coisa na cabeça. Então assim, ó, foque em você, porque ele decidiu morar em você. Então, quando você foca em você, você pode tirar um monte de entulhos em você, para que ele se manifeste através de você. Então, tudo que a gente tem aprendido de técnicas, de manobras, de estratégias, então, guarde isso aí numa caixinha, mas comece a tirar entulhos, para que ele se manifeste e flua através de você. Aí você usa essas ferramentas, essas novas ferramentas que o evento está trazendo, para que você reflita Cristo e seja a número 1 do seu negócio. Caramba! Eu queria falar um monte de coisa, mas eu acho que é a melhor forma de a gente encerrar ou fazer com que esse bate-papo reverbere. Porque quando você fala isso, me mostra claramente que você entrega muito mais que sobrancelha. Entrega muito mais que apenas ensinar um design. Entrega uma essência. E eu tenho certeza que a mulher que deita na maca, né, ou no lugar onde você vai fazer a sobrancelha, ela não sai só mais bonita perante o visagismo. Ela sai mais bonita perante aquilo que você entrega. Muito obrigado. Eu que agradeço. Para isso, lógico, né, não posso deixar de entregar para todas aquelas mulheres que estão vindo aqui. Aí ela tá vendo antes, essa vai receber. Eu vou usar discurso diferente, então. Isso que eu vou falar é o que eu estou falando para todas. Até parece, eu falando para todas, né? Mas as mulheres são as rosas na nossa vida. E pela 20ª vez eu vou falar da minha esposa. Ingrid. Isso. A minha esposa é uma rosa na minha vida, na qual ela entendeu o momento que eu passava e decidiu permanecer comigo. Decidiu dar aquele, não falo o segundo sim, mas o último sim, naquele que gerou a verdadeira transformação na minha vida. E só vocês podem gerar a vida. Só vocês conseguem fazer isso. Nós talvez, homens, somos o condutor, mas vocês que geram realmente a vida. Então nada mais singelo, em agradecimento, uma rosa para vocês. Que fofo! Parabéns, Ingrid. Muito obrigado e que a sua história possa continuar tocando vários corações e não só a beleza estética, mas aquilo que a gente mais precisa, que é a beleza do coração. Muito obrigado. Eu que agradeço. Galera, eu amo vocês. Beijo! Caramba! Porque eu acredito que histórias mudam vidas. Porque é através de histórias que a gente transforma.